Olá, eu sou o Johan e eu sou da 94 do Sinai Norte e eu vou falar sobre os medicamentos lícitos que causam dependências químicas, certo? Bom, assim como grande parte das drogas ilícitas, né, como cocaína e enfim, causam a dependência química, várias drogas lícitas, remédios que são vendidos em farmácias, também causam dependências químicas e são casos bem preocupantes. Bom, como a gente já sabe, para o metabolismo humano funcionar de forma regradinha, certinha, a gente precisa de uma boa alimentação, uma alimentação regrada, água e boas noites de sono. Mas nem sempre isso é possível, né? A vida não é um mar de rosas. E quando existem esses problemas no nosso dia a dia, é o feito uso de medicamentos, né? Uma dor de cabeça, tudo, toma lá um remedinho para ficar de boa, susto, beleza. Só que essa automedicação, em alguns casos, pode ser realmente muito preocupante e sim levarem a dependências químicas e vícios por pessoas, né? Bom, claro, estou falando disso de remédios sem prescrição médica, sem receita médica, em que a pessoa simplesmente o usa de forma individual, né? Então, eu fiz uma lista aqui de alguns remédios e de alguns medicamentos que causam essas dependências químicas e vou falar aqui e depois expressar minha opinião sobre todo esse âmbito do que acontece, né? Bom, os anabolizantes, as bombas, que são medicamentos extremamente ricos em hormônios, são utilizados para ganho de massa muscular e podem causar alterações no metabolismo e insuficiência sexual, certo? Eles causam, sim, dependências químicas e vícios. Os descongestionantes nasais, que são utilizados para desobstruir o nariz, aquele sprayzinho assim que a gente usa, embora pareça assim, um remédio inofensivo, um medicamento tranquilo, sossegado, pode causar dependência química e várias crises de abstinência. Podem causar casos graves de abstinência. Depois deles, vem os benzodiazepínicos, né? Ou psicotrópicos, remédios psicotrópicos, que são calmantes para diminuir a ansiedade, nervosismo, tratar algumas alterações psicológicas, tranquilo, beleza. Mas são de extremo risco, porque eles são os famosos tarja preta. São aqueles remédios que realmente são famosos por causar a dependência química. São líderes de casos de dependência química, né? Mas não o primeiro. Estão lá no topo. Depois deles vem os xaropes, que são tranquilos, né? Usados para tosse, alguns problemas de respiração, mas que podem conter substâncias parecidas com o ópio, que é um narcótico que sim causa dependência química, assim como as outras drogas aqui citadas, né? E aí a gente chega à estrela da coroa, os anorexígenos, remédios que fazem a função de diminuir o apetite para as pessoas diminuírem o peso, né, com o intuito da pessoa diminuir seu peso. Esses remédios são líderes, topo de números de casos de dependência química, por serem de fácil acesso e preço acessível, etc. Esses remédios podem causar agitação, depressão, taquicardia, irritabilidade, dores de cabeça, aumento da pressão sanguínea, insônia, alterações de humor, psicose, esquizofrenia e síndrome do pânico. Doenças extremamente preocupantes de uma coisa que parece inofensiva, que as pessoas usam sem conhecer o conhecimento, assim como todos esses remédios aqui, as pessoas fazem o próprio diagnóstico e a automedicação sem conhecimento, ou de que aquilo ali não vai fazer bem, ou simplesmente por birra, algo assim, as pessoas fazem realmente o uso desses medicamentos e se auto-prejudicam. Né?
Sinceramente, acho preocupante, pois assim como cigarro e álcool são de fácil acesso para as pessoas, esses medicamentos também são. E eles causam as mesmas coisas que o cigarro e o álcool. Crises de abstinência, pessoas tendo que ir para clínicas de reabilitação para serem tratadas de um remédio que era para resolver um problema, certo? Realmente são casos preocupantes da nossa sociedade. Aqui em família a gente tem colegas que infelizmente sofreram desse caso, né? De dependência química por remédios para emagrecer, por falta de conhecimento, né? Acho que a falta de conhecimento no Brasil, falta das pessoas procurarem conhecimento e da explicação sobre essas coisas, faz falta no povo brasileiro. Eu peguei essas informações do site InfoEscola, que eu achei que foi um site que melhor falou o que eu queria falar aqui nesse trabalho, tá? Muito obrigado.